Essa semana eu fui bombardeado com diversos links de sites noticiando que os drones iriam ficar mais baratos no Brasil por conta de uma decisão do CARF, Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que reclassificou os drones para fins de tributação. E segundo essa decisão, os nossos amados drones deixariam de ser importados como câmeras, como era feito até então, e passariam a ser importados como veículos aéreos não tripulados, categoria que usufrui de uma carga tributária inferior e que por esse motivo daria um alívio muito bem-vindo para as nossas suadas carteirinhas. Infelizmente a história não é bem assim e nesse vídeo eu vou explicar o motivo para vocês. Basta sentar aí no sofá e curtir o vídeo. Inclusive aproveita e já abre aquela malte nojenta bem gelada para chorar as lágrimas, porque aqui é Brasil e redução de custo infelizmente não tá na moda. Os drones começaram a ficar mais populares lá pelo ano de 2012, quando a primeira versão do Phantom foi lançada. Era uma época onde mais pessoas começaram a ter contato com eles, mas nem de longe se comparava ao frenesi que a gente vê hoje em dia. E como tudo era novidade, o volume de drones em uso era infinitamente inferior aos dias de hoje, imaginem que a movimentação financeira em torno deles também era bem menor e mais discreta, a ponto do tema não ter ainda merecido um nível de atenção muito grande por parte dos órgãos reguladores. E de fato sequer a gente tinha leis para uso de drones, visto que a única lei disponível na época, que era a Portaria 207 do antigo DAC, permitia apenas uso recreativo e mesmo assim tinha que ser bem longe de áreas povoadas. Foi somente a partir de 2015 que novas normas começaram a ser criadas em função do grande aumento no interesse em torno dos drones, e aliás esse foi o ano que marcou o fim da época do faroeste, quando todo droneiro era fora da lei. Antes disso, porém, a coisa era meio confusa mesmo. Como não havia legislação e muito menos consenso sobre vários assuntos, os problemas iam sendo resolvidos conforme eles iam aparecendo. Isso incluía, por exemplo, decidir como tributar o número cada vez maior de drones que chegavam em nossos portos. Alguns eram classificados como brinquedos, outros como aeronaves não tripuladas e outros ainda como câmeras. Então imagina como era a vida para as primeiras importadoras de drone do Brasil. Tu ia lá, importava um lote de drones e ele era classificado como câmera, e aí tu tinha que pagar um mundaréu de impostos. Só que daí na semana seguinte chegava um container do teu concorrente também cheio de drones e eles eram classificados como aeronaves não tripuladas, que não paga imposto de importação. Era tudo aleatório mesmo. E só para deixar claro, pessoal, aqui a gente está falando de importação para fins de comércio, mas a gente sabe que o Brasil é um país onde boa parte da tecnologia vem de fora e acaba tendo que importar uma série de coisas via internet mesmo. O que felizmente não é o caso da Insider, que é uma empresa brasileira e tem uma linha completa de roupas tecnológicas como essa tech t-shirt que eu estou usando aqui nesse momento, que tem sido uma das minhas roupas favoritas de todos os tempos. E aliás, pessoal, é perfeita para a galera dos drones. Sabe por quê? Eu não vou nem entrar no lance do conforto, porque isso seria clichê. É que pra gente que muitas vezes passa o dia inteiro na rua voando, o ideal é uma roupa que segure as pontas o dia inteiro e que seja fácil de manter. E adivinhem só, além de facilitar a evaporação do suor do corpo e ser feita de um tecido que realmente reduz a proliferação de bactérias, ou seja, nada de mau cheiro, depois de lavar ela seca super rápido e também não precisa passar, já que ela desamassa sozinha com o calor do corpo. É a legítima roupa pro dia a dia, e inclusive o custo por lavagem dela é inferior ao de uma camiseta de algodão, fazendo dela uma escolha de consumo inteligente, já que você paga menos ao longo do tempo porque pode usar muito mais. E para ajudar vocês a fazer esse teste, a Insider está fazendo a Semana do Cliente. E isso significa que se vocês clicarem no link aqui da descrição e usarem o meu cupom especial DroneMood15, vocês podem conseguir até 30% de desconto mais frete grátis. Mas atenção, porque essa barbada aí é por tempo limitado, então não duram de touca e aproveitem. Só que ao contrário da Insider, pessoal, muitas outras coisas que a gente precisa comprar via internet vêm de outros países, como por exemplo a China. Então deixa eu explicar rapidinho para vocês como é que esse negócio funciona. Como vocês já devem ter entendido numa altura dessas da vida, drones são sim aeronaves, até por isso eles são chamados de RPA, ou Remote Piloted Aircraft, o que pode ser traduzido para aeronaves remotamente pilotadas. E por esse motivo, quem estabelece as regras para o seu uso são os mesmos órgãos responsáveis por aviões e helicópteros, ou seja, a ANAC e o DCEA. É claro que isso não tem muita importância em termos tributários para a maioria de nós, já que quando a gente compra um droninho no AliExpress, por exemplo, a gente está usufruindo do regime especial de importação simplificada, e vocês já devem estar especialistas por conta do remessa conforme, ou seja, até $50 a gente paga 20% de imposto de importação mais ICMS e acima disso paga 60% de imposto de importação mais ICMS, além daquele descontinho de $20 que eles botaram lá para todo mundo achar que tá no lucro. Pois bem, isso é importação simplificada e, como vocês podem ver, não existe nenhum tipo de classificação aí, a não ser por conta do preço, de modo que essa tal decisão do CARF não impacta em nada nesse caso.
Apesar de ser bem prático, o regime de importação simplificado é, como o próprio nome já diz, uma forma simplificada de importação que foi criada para que a gente não precisasse se formar em comércio internacional só para poder importar um pendrive. E por esse motivo, ele é bem limitado. Eu não posso, por exemplo, abrir uma loja de importação e ficar importando dessa forma, até porque o limite de preço do regime simplificado é de $3.000. Nesses casos, a importação passa a ser feita por um outro sistema bem mais complexo, onde cada produto é categorizado de forma diferente e recebe um código chamado NCM, que significa Nomenclatura Comum do Mercosul. E aí, como vocês já devem saber, toda vez que chega um container cheio de produtos de uma loja ali no Porto de Santos, por exemplo, cada produto já tem a sua própria NCM e chega pagando sua própria alíquota de impostos. E é aqui, pessoal, que a porca começa a torcer o rabo. Como a gente falou no início do vídeo, lá no início dos tempos as coisas eram bem aleatórias mesmo, mas de uma maneira geral os drones acabavam ali sendo importados como aeronaves remotamente pilotadas na sua maioria, e com isso eles pagavam menos impostos. Em 2015, porém, um fato curioso ocorreu e deu início ao pandemônio tributário em torno dos drones. Pois é, pessoal, aqui aconteceu uma coisa muito importante, prestem atenção. Vocês já entenderam o que é NCM, né? Eu acabei de explicar. Nomenclatura Comum do Mercosul. Mas agora me responde uma coisa, da onde que veio o teu drone? Do Paraguai? Não, aonde que ele foi fabricado? Ah, da China. Exatamente. E como a China não faz parte do Mercosul, ela não utiliza esse tal de NCM. Ao invés disso, utiliza o padrão HS Code, ou Harmonized System Code, que é um sistema internacional padronizado pela Organização Mundial das Alfândegas, e todos os códigos NCM são derivados dele. Só que, como vocês bem sabem, a tecnologia nunca para de evoluir e a cada ano são criados diversos novos produtos, então de tempos em tempos essa lista de códigos ela precisa ser atualizada. No caso dos drones, isso aconteceu em 2015, quando foi aprovada a Harmonized System Nomenclature 2017, e eis que chegamos agora ao âmago de todo o problema, digno aliás de um episódio dos Trapalhões ou da Vila do Chaves. Tudo isso porque eles decidiram descrever, naquele ano, os drones como câmera digital integrada a um helicóptero de 4 rotores teleguiado, dando a entender que a câmera digital seria o elemento essencial do produto e não o fato dele voar. E como vocês devem imaginar, isso aí causou uma confusão enorme, e aqui no Brasil começaram a surgir casos de empresas sofrendo autos de infração para reclassificação e revisão fiscal, que aliás é um processo bem caro. Eu coloquei inclusive nesse vídeo aqui um bônus lá no último capítulo, mostrando como que isso afetou inclusive a gente aqui no canal, mas agora eu vou explicar para vocês na prática o que foi que isso aí causou no mercado de drones no Brasil. Pessoal, eu não posso afirmar isso com 100% de certeza, mas eu acho que hoje a única marca de drones de consumo com representação no Brasil é a DJI, e sempre existiu uma empresa responsável pela importação oficial dos produtos da marca. Atualmente, como vocês sabem, quem faz isso é o Grupo Multi, mas no passado essa tarefa já coube a outras empresas, como a Golden e a GoHobby. Então imaginem que ao longo de muito tempo essas empresas importavam nossos DJI Phantom, Mavic Pro, Spark, entre outros, classificados como NCM 8802-2010. O imposto de importação zerado, IPI de 6,5%, PIS de 2,1% e COFINS de 9,65%. Ah, mas se imposto de importação é zerado, por que um drone aqui é mais caro que no AliExpress? Cara, imposto de importação é um imposto entre vários, sem contar os custos que qualquer empresa, inclusive a tua provavelmente, também devem ter. E aí, quando o Harmonized System Nomenclature de 2017 entrou em vigor com aquela definição tosca de drone, a Receita passou a enquadrar eles na NCM 8525-8029, que é para câmeras digitais, o que elevou o imposto de importação de 0 para fucking 20%, além do IPI, que foi para 15%. E isso, pessoal, aumentou tanto, mas tanto o preço dos drones no mercado oficial, que o contrabando se tornou, bem dizer, a única alternativa viável, e é claro que as importadoras não tiveram escolha a não ser tomar alguma providência, o que acabou vindo na forma de uma liminar perigosa, mas que fazia sentido. Eu vou explicar por que perigosa um pouquinho mais para frente. Percebendo que a arrecadação está aumentando, além daquilo que muita gente esperava. A sanha arrecadatória do nosso governo pode estar em um dos seus piores momentos, mas certamente não vem de hoje. Então é claro que a novidade deixou o então presidente Conde Drácula e sua equipe contentes o suficiente para ignorar algumas consequências óbvias em prol de uma arrecadação significativamente maior em um mercado em franca expansão. Mas ignorar um problema não quer dizer que ele deixe de existir, ainda mais um problema desse tamanho.
Olha só, é que a classificação fiscal dos drones, conforme a OMA propôs em 2015, violava não só o Código Brasileiro de Aeronáutica, como também o artigo 8º da Convenção de Chicago, que basicamente diz que é responsabilidade do Estado garantir que voos de aeronaves não tripuladas não coloquem em risco aeronaves civis. O problema é que quando um drone é importado como uma câmera digital, ele não pode ser revendido como uma aeronave e nem precisa mais de registro da ANAC, ou seja, torna impossível que o Estado cumpra sua obrigação de garantir a segurança do espaço aéreo. E foi com base nisso que as importadoras entraram com liminares para poder continuar importando os nossos drones com a NCM antiga, ou seja, como aeronaves remotamente pilotadas, garantindo assim que os preços não subissem tanto. E o motivo pelo qual os preços acabaram subindo um pouquinho eu também vou explicar, só que um pouquinho mais adiante. De qualquer forma, foi assim que o mercado brasileiro pôde continuar sendo abastecido até que a patetada de 2017 fosse desfeita. E se uma liminar foi a solução paliativa para que o mercado oficial de drones no Brasil não fosse extinto, a solução definitiva só veio em 2022, na forma de uma correção daquela definição ridícula de drone de 2015. Com a entrada em vigor da Harmonized System Nomenclature de 2022, os drones passaram a ter uma NCM própria, a 8806-22200, que acabou com todas as dúvidas sobre a classificação tributária deles, e é assim que os drones são importados até hoje. O que nos leva aos finalmente do vídeo de hoje, que é explicar por que todas as notícias dadas pela mídia estão erradas e a gente não vai ter nenhum tipo de redução no preço dos drones por conta dessa reclassificação do CARF. Resumindo tudo que a gente viu ao longo desse vídeo, até 2017, por aí, os drones eram importados como? Eles eram importados como aeronaves remotamente pilotadas e pagavam essa alíquota aí de impostos. A partir de 2007, a Receita passou a reclassificar eles como câmeras digitais, o que causaria um grande aumento nos preços de quase 40%, mas graças à atuação das importadoras, esse aumento não foi repassado para nós, ou seja, não houve aumento, pelo menos significativo. Já a partir de 2022, os drones ganharam o seu próprio NCM, que, como vocês podem perceber, tem as mesmas alíquotas da NCM utilizada anteriormente, e como os drones já eram importados com 0% de imposto de importação, isso significa que a gente não vai ter nenhum tipo de mudança nos preços de drones em 2024, pelo menos não por esse motivo. E agora ficou faltando então só explicar, afinal, o que significa essa notícia que está todo mundo compartilhando nas redes sociais. Bom, pessoal, agora que vocês já entenderam o motivo pelo qual essa decisão do CARF não vai impactar em nenhuma redução de preços pra gente, faltou explicar o que ela significa. E eu confesso que eu mesmo não estava entendendo nada, afinal isso aí já era um assunto bem antigo, então eu resolvi perguntar para o Adrian Carvalho, gerente comercial do Grupo Multi, que, como a gente já sabe, é a atual distribuidora da DJI no Brasil e atende revendas autorizadas como a FlyPro, por exemplo. E aí ele me respondeu o seguinte: vocês lembram que eu comentei que quando mudaram a classificação dos drones, as importadoras DJI da época entraram com liminares, e eu falei que essa aí era uma solução perigosa? O motivo é que, apesar de permitir que elas continuassem importando drones com a NCM antiga, isso não eliminava o risco de que futuramente tivessem que pagar multas relativas ao não recolhimento dos impostos sobre câmeras digitais. E é a isso aí que se refere a tal notícia. Como o CARF reclassificou os drones como veículos aéreos não tripulados, não existe mais o risco de cobrança dessas multas, o que deve ter tirado um peso enorme dos ombros das empresas que estavam há anos convivendo com esse risco. Já para nós, meros mortais, como desde que o Grupo Multi assumiu a importação dos drones da DJI, tudo já era feito com a NCM nova, então basicamente nada muda. E lembra que eu comentei lá atrás que quando as importadoras da época entraram com uma liminar, os preços não deveriam subir, mas acabaram subindo um pouquinho? É porque algumas dessas importadoras acabaram fazendo um provisionamento para que, caso futuramente eles acabassem tendo que pagar as multas, eles tinham ali uma gordurinha. E aí agora, para fechar o vídeo, como eu tinha prometido também, vai um capítulo extra aí de bônus para vocês, para entenderem ainda melhor o quanto essa classificação dos drones como câmeras foi prejudicial pra gente. Em novembro de 2021, a DJI lançou o Mavic 3, e como sempre, o pessoal da FlyPro foi atrás de algumas unidades para a gente fazer review antes mesmo do drone estar disponível no Brasil. Na ocasião foram importadas 2 unidades que em 2 dias já estavam no Brasil aguardando fiscalização, e quando isso finalmente aconteceu, adivinhem, a Receita exigiu a reclassificação deles como câmeras digitais, e pasmem, a gente está em setembro de 2024 e a FlyPro ainda não conseguiu colocar as mãos em nenhum dos 2 drones. Ah, mas esse André é meio abobado, né? Por que ele não entrou na justiça também? Aí é que tá, pessoal, ele
ele entrou. Mas para quem quiser saber mais sobre isso, eu já fiz um vídeo inteirinho contando em detalhes o que aconteceu. Vou deixar o cardzinho aqui para quem quiser assistir, vou deixar o link na descrição também. E esse vídeo aqui então vai ficando por aqui. Obrigado para quem assistiu até o final. Se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. E como eu digo no final de todos os meus vídeos, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Momento capitalista opressor agora, hein? Não percam. E agora que esse vídeo acabou, é hora de conferir a sua inscrição aqui no canal, pois fazendo isso você está dando o primeiro passo em sua jornada rumo ao conhecimento e para deixar de ser um droneiro abobado. E para tirar o melhor proveito da nossa comunidade, aqui vão algumas dicas. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Telegram, no X, mais conhecido como antigo Twitter, bem como no WhatsApp, onde aliás temos uma grande comunidade com milhares de pessoas interagindo em diversos grupos e todos os links estão aqui embaixo na descrição. Mas se tu já comprou o teu drone e precisa homologar e registrar ele, nós oferecemos esses serviços e além da tradicional agilidade, você também recebe etiquetas plastificadas de registro e identificação na ANAC e etiquetas de homologação na Anatel, além de certificado de registro de homologação, tudo plastificado e você recebe pelos correios na tranquilidade do seu lar. É só clicar no link que também está aqui embaixo na descrição. E se tornando um membro por apenas R$ 7,99 ao mês, você ganha acesso ao Drone Modelab, nosso grupo de convívio no WhatsApp, onde trocamos ideias diariamente e conforme o sábado vai chegando, vai sendo inundado por imagens obscenas como essas aí, afinal, ninguém é de ferro. E antes de gastar milhares de reais em um drone que talvez não seja o modelo ideal para você, saiba que você pode agendar um bate-papo de 1 hora comigo para tirar suas dúvidas através desse e-mail que está aparecendo aí. Mas atenção, essa é uma consultoria de baixo custo criada exclusivamente para ajudar pessoas como você a escolher um drone de filmagem FPV ou apenas para uso recreativo, e não para serviços especializados como mapeamento, aerolevantamento ou agricultura. Para esses assuntos, tenho certeza que existem consultorias especializadas e provavelmente bem mais caras. Fora isso, você encontra todas as camisetas que eu uso nos vídeos na loja Drone Mood Brasil, assim como moletons, bonés e também alguns acessórios, como xícaras, bolsas e, é claro, aquele avental para manter a paz e a ordem durante os churrascos de fim de semana. O link é esse que está aparecendo aí e sim, ainda é Drone Modelismo, já que eu ainda não consegui atualizar o site e a loja para o novo nome do canal, que como vocês sabem é Drone Mood Brasil. Por isso era hoje e muito obrigado.